3, 2, 1, gravando. Salve, salve, alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de biologia. Estamos vendo os filos do reino animal e nessa aula veremos mais um filo, o filo dos moluscos, animais de corpo mole, não segmentado, diferente dos anelídeos e dos artrópodes, que são segmentados, e animais geralmente com presença de concha protetiva, mas nem sempre. Por exemplo, o nosso amigo lula molusco, que na realidade é um polvo, segundo os criadores, apesar do termo squid, no seu nome, que significa lula, ele é um polvo, também é um molusco, fazem parte da mesma classe, inclusive, que não tem concha. Os polvos não têm concha, as lulas têm uma concha interna. E o Gary, que é um caramujo. O nome Gary Caracol, na realidade, liberdade artística, né? O cara cria o que ele quiser, mas os caracóis, eles são terrestres e os caramujos são aquáticos, de água doce ou de água salgada. São exemplos de moluscos. Interessante que esses animais formam o segundo filo com maior diversidade, só perdem para o grande campeão Big One, artrópodos, que é o grupo de longe mais abundante, e são muito utilizados na alimentação humana. Tudo bem? O pessoal come lula, come ostras, que também são moluscos, e enfim, polvo, diversos moluscos são utilizados como alimento. Veremos quem são eles, quais são as suas características e qual é a sua classificação. Portanto, quem entender esse assunto, bora lá, vem comigo, vou compartilhar com você uma tela. Essa aula ela é trabalhada junto com o segundo, próximo filo, na realidade, que é o filo dos equinodermos, que inclui o nosso amigo Patrick, as estrelas do mar. Então, Bob Esponja é prato cheio para a zoologia. Tem a esponja, tem artrópodos, né, o siriguejo, tem a equinodermos, moluscos e, enfim, é um prato cheio para a gente que gosta da zoologia. Então, ali o Patrick Estrela, Rei Lula Molusco, odeio. A aula de hoje é sobre vocês, moluscos e equinodermos, dividindo a aula em moluscos e depois equinodermos. Na imagem para você, alguns animais com o corpo mole. Molusco vem disso, corpo mole, filo mollusca, do latim. Tá? Nós temos algumas características gerais. Animais de corpo mole, não segmentado, normalmente com concha, not ever, nem sempre. Animais com 3 folhetos germinativos. Animais com celoma, assim como anelídeo e artrópodo. Tá bom? Animais com simetria bilateral, porque eles têm cefalização. Ali no caso das ostras, fica mais difícil perceber esse tipo de simetria. Mas nos animais com cabeça, é evidente, é fácil perceber a simetria bilateral, sendo terrestres ou aquáticos. São animais protostômios, porque a boca surge antes do ânus, a partir do que, meu amigo? Do blastóporo. E eles têm algo bem específico. O corpo deles é dividido em 3 partes básicas. Às vezes uma delas é atrofiada, mas de modo geral eles têm cabeça, pé bem desenvolvido na forma de tentáculos ou de um pé muscular, como no caso do caracol, e o resto, que é a massa visceral. Vamos entender essa divisão? Olha só, um caracol aí, ou um caramujo, tá? Temos aqui o pé, que é a parte locomotora, nesse caso, um pé bem desenvolvido, a cabeça com tentáculos, com a boca, com o sistema nervoso centralizado, e o resto, o órgão, a massa visceral, é a massa com os órgãos internos, todo o resto. E esse resto pode ou não ser protegido pela concha, tá bom? Ok? A cabeça concentra o sistema nervoso sensorial, a massa, todos os órgãos internos, e o pé é a massa muscular para fixação e deslocamento. Temos aí também uma lula, mostrando a mesma morfologia. Olha só, a cabeça, o pé na forma de tentáculos e a massa visceral. Cabeça, ombro, joelho, pé, cabeça, pés e o resto, massa visceral. Em alguns animais, a cabeça é atrofiada. As ostras têm cabeça atrofiada. Então, tem concha protegendo a massa visceral e aqui o pé, na forma de machado, que faz com que eles se enterrem na água. Sabe quando a concha some rapidinho? Quando a maré está ali e vindo, depois voltando, eles têm um pé que os ajuda a enterrar na areia.
Tá? Concha, concha, nem todos têm. O lula, molusco, que é um polvo, não tem, porque as lulas têm concha interna. Então aqui na imagem você vê uma lula, você não vê a concha porque é uma concha chamada pena, que fica dentro da grande cabeça. Nem todos, a lesma não tem concha, mas a grande maioria tem concha protetora, tá bom? E essa concha de proteção, ela é formada a partir de uma camada epitelial. Então, eles têm um revestimento corporal, e esse revestimento corporal, esse epitélio, em algumas regiões do epitélio, existe um tecido de secreção. E esse tecido secretor é chamado manto. Então, olhando na imagem, check it out, você tem aqui o epitélio, chamado manto, e o manto produz uma secreção. Lembra que as glândulas são derivadas dos epitélios, são modificações de epitélio, tá ligado? Então você tem a produção da concha a partir dessa camada chamada manto. Então esse tecido manto é exclusivo dos moluscos. E o manto secreta várias camadas, uma camada mais interna, que é a camada nacarada, que é aquela camada que você olha e fica brilhante, e outras camadas que vão formando essa concha, que tem a função de proteção, tá bom? Então, quem produz a concha? O manto. Então, você tem ali o perióstraco, que é a camada mais externa e dura, a camada prismática e a camada nacarada, que é a camada mais bonita, bonita. Essa camada de secreção também pode formar, em alguns moluscos, a pérola. A pérola é uma secreção de camada nacarada que ocorre quando algum fragmento fica entre o manto e a concha, incomodando, como se fosse um cisco no olho. Sabe quando você produz remela em volta de algum cisco que entra ali? A concha, o molusco faz uma camada nacarada, na camada mais interna da concha, em volta desse cisco, formando a pérola, tá? A pérola nasce desse incômodo que o molusco sofre. Tudo bem? Classificação dos moluscos. Existem ali 7, tem classificações com 8 classes. Existem 3 principais, que são as mais comuns no Vestiba e no Enem. Mas eu vou passar rapidinho para vocês todas, tá? A classificação depende da concha e da posição do pé. Os grupos menos comuns. Um grupo chamado aplacófora, sem concha. O termo A significa sem placa, né? Sem concha. Um grupo chamado monoplacófora, com uma concha única, tipo uma carapaça em cima do molusco. Um grupo chamado poliplacófora, com uma concha dividida em várias placas, tá? Também cobrindo o corpo do molusco. Um grupo chamado escafópoda, que tem, isso daqui é muito comum aqui no litoral do Paraná, inclusive. Você vê na praia, às vezes parece uma concha quebradinha, parece um dente de elefante. É um molusco pequenininho, dentro dessa conchinha que parece um marfim. Esse molusco tem cabeça atrofiada também. E vamos às classes mais importantes, mais conhecidas. A classe mais abundante é a classe gastrópoda. O termo gastropódo significa pé na barriga. São moluscos que podem ter concha ou não, mas que têm um pé muscular muito grande, esse pé sobre o qual eles deslizam. Inclusive, os terrestres produzem uma secreção brilhante, uma gosma para eles deslizarem, que deixa aquela marca brilhante, né? Parece aqueles ranhos de criança quando passa a mão assim e fica a marca da lesma ali. É uma secreção que o pé produz para eles deslizarem. São os caracóis, caramujos e lesmas. O segundo grupo bem conhecido é o grupo dos bivalves. Bivalves vem de duas valvas. Bivalves são as ostras e mariscos. São duas conchas, duas valvas formando uma concha só. Desculpa. Esses animais têm cabeça atrofiada, têm um pé muscular bem grandão, têm os órgãos viscerais, eles têm brânquias para respiração e essa brânquia tem cílios que filtram o alimento. Então, eles não têm boca bem desenvolvida como uma cabeça, né? Tem a boca ali no corpo deles, por onde entra o alimento, mas não tem cabeça desenvolvida. Então, as brânquias filtram o alimento, direcionam para a boca e esse alimento, então, é filtrado a partir do movimento do órgão de respiração. Já vi que eles estão cobrando isso daí. Não tem cabeça desenvolvida. Tem um grande pé e uma concha com duas valvas. Esse pé em forma de machado do latim pelecipos, pé em forma de machado, é esse pé que enterra eles na areia. E o outro grupo, desses todos, é o que tem animais mais desenvolvidos, é o grupo dos cefalópodes. Céfalo quer dizer cabeça, podo, pé. Opa, vamos pensar, pé na cabeça. Na realidade, são os tentáculos que ficam em volta da boca, próximos da cabeça. Animais que se movimentam com jatos de propulsão
Tem um sifão exalante aqui, ó, onde eles expulsam a água para poder adquirir propulsão. São animais com tentáculos. Lulas, moluscos, náutilos, todos eles têm os pés na cabeça. Alguns têm concha, outros têm concha externa, alguns concha interna e alguns não têm. Então, o náutilo tem concha externa, a lula tem concha interna, aqui, ó, mais ou menos nessa região, e os polvos não têm. Beleza? Então, vamos lá, ver se você consegue. Que classe que é essa? Gastrópoda. E essa daqui? Pés na cabeça, cefalópoda. E aqui um grupo dos bivalves. A lesma é um gastrópode também, tá? Então, algumas imagens aí de um escafópoda, o pezinho aqui, ó, a concha não tem cabeça, mas tem boca, tá? E alguma coisa da fisiologia desses animais, tá bom? Esses animais, eles têm respiração branquial, quando na água, ou pulmonar, quando terrestres. E aqueles que não têm concha podem ainda fazer respiração cutânea, que é diretamente pela pele, tá bom? A brânquia pega O2 da água, pulmão pega O2 do ar, e a pele permite a passagem desses gases em qualquer ambiente, tá bom? Quanto à digestão deles, tem tubo digestivo completo, com boca e ânus. Eles têm na boca uma língua raspadora chamada rádula. A rádula é uma língua, olha aqui na imagem, que bacana, é uma língua uma língua áspera, com projeções, com esses dentes que ajudam ele a raspar. Então, quem tem? Os que têm cabeça, e tem um grupo que não tem cabeça, que são os escafópoda, que tem rádula também. Vai entender essa natureza, né? Mas as conchas, as ostras não têm rádula, tudo bem? Não tem cabeça. Tem faringe, papo, estômago, tem hepato, pâncreas e fígado, órgãos ali do sistema digestivo e hormonal, intestino e ânus, tá? Quanto à circulação, a circulação deles, gente, olha só, uma circulação aberta ou lacunar. O que isso quer dizer? Que eles têm um coração, veias, artérias e tem cavidades onde esse sangue circula. Vamos ver na imagem? Aqui eu tenho o coração bombeando por vasos, tá? De repente esses vasos terminam e o sangue cai numa cavidade. E depois volta para os vasos. O sangue circula entre vasos e cavidades. Como os vasos eles têm interrupções, o sistema é chamado de aberto. No nosso sistema circulatório não há esses vazamentos no sistema fechado. Anelídeo, fechado. Artrópodos, aberto. Isso quer dizer que pode variar. Então, moluscos têm sistema circulatório aberto, exceto os cefalópodes, que têm sistema fechado, que permite uma pressão maior na circulação e um movimento maior, uma agilidade maior também, metabólica, tá? Resultante dessa pressão interna maior do sangue, tá bom? Uma circulação mais eficiente. Então, aberto, exceto o cefalópode, que vai ter fechado. Fechado, os vasos são contínuos, o sangue não cai em cavidades. Aberto, o sangue cai em cavidades. Pressão sanguínea menor. Presença de pigmentos, que podem ser azuis ou vermelhos, tá? Pigmentos azulados como hemocianina e pigmentos vermelhos como o nosso, hemoglobina, dando sangue vermelho para eles. A excreção. Tem uma forma de filtrar o sangue bem primitiva, tá? São túbulos que recolhem excretas do celoma e lançam no manto, na cavidade que pode existir próxima do manto. O manto pode fazer uma dobra formando uma cavidade. Ele joga uma urina ali, tanto amônia quanto ureia. Esses animais, então, têm sistema de excreção, tá? Assim como anelídeo, assim como plateuminto, nemateuminto. Isso é um sistema necessário, eliminação de toxinas produzidas pelo corpo. Tem gânglios, pares de gânglios na cabeça, tem cordões que se espalham pelo corpo, tem células sensoriais, tem olhos complexos, por exemplo, cefalópodes, olhos bem eficientes. Tem sistema de percepção química, mecânica, luminosa. Então, são animais que percebem muito bem, obrigado, o ambiente, tá bom? Aqui os gânglios e cordões que vão se espalhando, tá? Mas são gânglios pequenos, tá? Sistema nervoso bem simples. Reprodução exclusivamente sexuada. A maioria tem sexos separados, mas pode haver hermafroditismo. Fecundação pode ser interna ou externa. Via de regra, gente, aquático, joga na água, fecundação externa. Terrestre, fecundação interna. Pode ter fase larval ou não. Quando tem desenvolvimento indireto. Quando não tem fase larval, já a vida tem o formato típico do adulto, desenvolvimento direto. E aqui você tem 2 caracóis, né, se amando, tá? Os órgãos de reprodução ficam próximos do pescoço, embaixo da concha. Beleza? Gente,
Quanto aos moluscos, importante aí, o manto é exclusivo deles, a rádula é exclusiva deles também. São animais que podem ter concha, mas não são os únicos. Tem outros animais com concha também. Tem um filo menos conhecido que nós não estudamos no ensino médio, são os braquiópodes, que também tem concha. Portanto, concha não é exclusividade. Agora, o manto é, tá? A rádula é. A divisão do corpo em concha, pé, cabeça, pé e massa visceral também é exclusivo dos moluscos. E na próxima aula veremos um pouquinho sobre os equinodermos. Muito obrigado pela sua atenção, anote suas dúvidas e nos vemos na próxima aula. Valeu?